Graças a Deus, igreja. Amém. Sempre um desafio, né? Estar aqui na frente, mais uma vez, trazendo a palavra de Deus, se preparando, e é como eu digo sempre: quem se prepara, quem prepara as pregações é aquela pessoa que mais cresce, né? É aquela pessoa que tem que estudar mais, tem que se aprofundar mais, tem que buscar mais, e assim, que sirva de incentivo para que todos também tenham a oportunidade também de estar aqui. A missão, o pastor não está mais, vai chegar o pastor aqui um dia, mas a missão de pregação do Evangelho, crescimento do reino, crescimento espiritual seu, todos os dias a missão é sua, e você também é responsável por estar aqui, levando a igreja a ser edificada na presença de Deus. Eu já estou com 89, né? Hoje, na verdade, completa 24 anos ou 34 anos de conversão. Minha conversão, eu nem lembrei, estou lembrando agora, né? 34 anos a minha conversão lá na Igreja Batista Central em Paulo Afonso. Amém. Exatamente hoje. Eu não estava nem lembrado, e assim não foi nem combinado, né? Isso é de pregar hoje. Hoje, quando eu disse 29, que eu fui fazer os cálculos, realmente 34 anos fazendo hoje, né? Eu estou um pouco rouco, eu não sei se os irmãos estão percebendo, a Rafa também já tinha me dito isso. Eu estou rouco, e minha voz está ficando rouca. A galera diz que eu falo algo demais. Se estiver rouca, aí é da voz, não se incomoda com isso não. Mas eu tenho que ir num fonoaudiólogo, alguém, ou motorrino, né? Para ver essa situação. Mas sempre quando a gente vai trazer a palavra de Deus, a gente fica pensando no que falar, né? E aquela igreja já tem me dito, é você que vai pregar. O que eu vou falar? E fica se perguntando, fica tentando encontrar algo na palavra de Deus, orientação do Espírito Santo de Deus, para trazer a mensagem para a igreja, né? E o tema de hoje é exatamente esse: cristianismo versus religiosidade. A se posiciona o cristianismo ou cristão, e aonde se posiciona o religioso, ou a religiosidade, que às vezes nós também temos. E eu não estou dizendo isso, dizendo que nós, aqui a Igreja Batista Salema é religiosa. Quando eu disser algo que se enquadrar com alguém, não pense que eu fiz para você, sabe? Eu fiz para mim. E eu digo isso sempre. As minhas mensagens, elas são feitas para mim inicialmente. O que é que eu preciso melhorar? O que é que eu preciso crescer? O que é que eu preciso fazer para cada dia mais eu esteja crescendo? Uma própria palavra de Deus diz: buscando a estatura do varão perfeito. O que é que eu preciso fazer? E nisso surgiu realmente esse tema: cristianismo versus religiosidade. E religião, o que é religião? Você precisa entender isso, né? O que é religião? Que é tanto falada no nosso meio, mas alguns não entendem o que quer dizer religião. Religião é exatamente a vontade humana, a vontade do ser humano de se religar a Deus novamente através de boas ações. É o ser humano dizendo: eu vou fazer isso, para que eu possa ter contato com Deus, eu possa me chegar a Deus. Por que a religião é diferente de cristianismo? Porque o cristianismo é Deus se religando ao homem, produzindo um plano, um projeto, de forma que ele pudesse fazer com que o homem chegasse até ele novamente. A religião é o homem tentando criar meios para chegar a Deus. E o cristianismo é Deus providenciando uma forma para que o homem se chegue até ele. E é por isso que a religiosidade é ruim. Ela produz coisas ruins na vida daqueles que conhecem a palavra de Deus, se relacionam com Deus. Tem muitas coisas religiosas que são boas, que eu vou explicar ao longo do tempo. Os irmãos vão entender o que é que eu estou dizendo. Mas, inicialmente, todos têm que entender o que é religião. Religião, o homem, através das ações dele, querem se religar a Deus. E o cristianismo entregado na palavra de Deus, Deus trazendo o homem até ele, através do seu plano. E é interessante que a religiosidade, ela existe desde que o mundo é mundo, desde que os primeiros seres humanos lá atrás foi criado. Quando a Caim e Abel, dois
Eles foram oferecendo sacrifício a Deus. Abel foi um cristão. E eu vou explicar, porque eu estou dizendo que Abel, Cristo nem existia, mas Abel ele foi um cristão. E Caim, ele foi um religioso. Por quê? Porque Abel, ele decidiu fazer da forma que Deus havia dito para ele para fazer. Deveria haver derramamento de sangue para que o sacrifício de Abel fosse aceito. E Abel fez exatamente o que Deus havia dito. Isso é relatado lá em Gênesis capítulo 4. Quem quiser ler depois, Abel fez da forma que Deus queria. E Caim, isso eu vou fazer da minha forma, do jeito em que eu achar que é correto, eu vou fazer. E foi assim que Caim foi lá e levou os frutos da terra que ele tinha, porque ele produziu, ele era agricultor e achava que Deus deveria aceitar a forma dele. E Deus não aceita a forma do ser humano. Deus traça um plano e o ser humano tem que fazer o que ele disse. E se não fizer, o sacrifício não será aceito. Foi o que aconteceu. Temos também mais à frente o exemplo de Arão e Moisés, que eram irmãos. Arão foi religioso no momento em que decidiu criar um bezerro de ouro para que as pessoas pudessem adorar o bezerro de ouro como seu Deus. Moisés era um cristão. Por quê? Porque ele decidiu, Deus avisou para ele e ele desceu lá e resolveu o problema do povo. Transformou em pó aquele bezerro de ouro e botou todos para beberem aquela água. Intercedeu até antes mesmo. Ele intercedeu pelo povo, dizendo: o que foi que esse povo te fez para fazer um mal tão grande a ele? Trazer um mal tão grande a ele. Moisés disse a Arão, e responsabilizou Arão, dizendo: o seu ato foi um ato religioso, que não trouxe ninguém até Deus, mas você fez com que toda a nação pecasse. E nesse momento a gente vê claramente isso. E por fim, é lógico que tem dezenas ou até centenas de exemplos de coisas religiosas que aconteceram na palavra de Deus. Geazi era um servo de Eliseu, está narrado também em 2 Reis capítulo 5. Geazi era um servo de Eliseu, que era o profeta de Deus. Naamã, através de uma serva que morava com ele na Síria, disse: tem um profeta lá em Jerusalém que pode fazer com que o senhor seja curado dessa lepra. Naamã, o general, disse: vou até lá para me curar. Levou vários presentes, ouro, prata e várias coisas para dar de presente àquele que eu curasse. Quando ele foi curado, ele disse, Naamã disse a Eliseu: eu tenho aqui todos os presentes, tenho ouro, tenho prata, tenho roupas finas e vou lhe dar. E Eliseu disse o quê? Não aceito, nenhuma dessas coisas aceitarei, pode levá-las de volta. Geazi, o servo de Eliseu, vendo tudo aquilo, disse: vou ter que tirar proveito disso. Depois que Naamã saiu, ele pegou mais 2 auxiliares e foi atrás de Naamã. Chegou lá, pediu, dizendo que Eliseu estava dizendo que poderia dar a ele 35 quilos de prata, roupas finas, e assim Naamã, em vez de ter dado o que ele pediu, ele deu o dobro, deu a Geazi o dobro. E Geazi pegou tudo aquilo. Geazi não estava interessado em obedecer. Geazi estava interessado no que podia receber. Geazi foi um religioso naquela época. E por que eu digo cristão? Todas essas pessoas que estão na Bíblia, lá no Velho Testamento, que Cristo nem existia. Porque todas elas, no Velho Testamento, todas aquelas pessoas, eles criam um projeto de Deus que um dia enviaria um libertador, um salvador, para poder retirá-los daquela situação de pecado que eles estavam. Iria resgatar, Deus iria providenciar isso. Todas as pessoas criam nisso, do projeto de Deus. E esses religiosos, na verdade, todos eles, Senhor não disse uma coisa, né? Desculpa, com relação a Geazi, a punição de Geazi, quando ele chegou com aquele ouro e prata, Eliseu disse: tudo era que tu estavas. Por acaso não sabe que meu espírito estava contigo quando você estava lá com Naamã recebendo o tesouro? A lepra que saiu de Naamã agora vai pegar você. E na mesma hora, Geazi ficou branco como a neve, a Bíblia diz, né? Ele foi realmente atingido por tudo aquilo que saiu de Naamã, né? Outra coisa também,
pessoas estão dizendo, não. Aí é absurdo que o irmão velho está dizendo. Demônio sendo religioso, a Bíblia nos mostra isso. Aí, passe aí, por favor, o primeiro versículo. Marcos 5, versículo 2 e versículo 6. Veja o que a Bíblia diz. E saindo ele do barco, essa passagem aí é do endemoniado de Gadara, ou Gerazeno, né? O Gadareno. Jesus desceu do barco, e saiu ele do barco, e saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Pode um demônio adorar a Jesus? Pode haver adoração de um demônio a Cristo? Nunca pode acontecer. Na verdade, ele estava sendo falso, ou querendo esconder algo, mas nunca pode haver adoração, porque a adoração ela requer submissão, senhorio, tem que haver comunhão, tem que haver intimidade, e nunca o demônio vai querer fazer a vontade de Deus. O demônio ele quer destruir tudo que Deus criou, principalmente o ser humano. Então essa adoração aí não é uma adoração, na verdade ele quis mostrar que o estava adorando, mas o desejo dele era não ser importunado, porque em todas as ocasiões em que Jesus chega a algum lugar e há um endemoniado, os endemoniados vêm até ele, por causa da sua autoridade e soberania. Todos eles se submetiam a Jesus, não por livre e espontânea vontade, mas por causa da autoridade dele. Vinham e se ajoelhavam até ele, vinham e reverenciavam a autoridade que ele tinha. E se lembrem-se que os demônios eram os únicos que conheciam a Cristo como Filho de Deus realmente, como aquele que criou todas as coisas, né? E outro versículo também que mostra a religiosidade, passa aí por favor, filho. Marcos 1, 24 e 25 também mostra uma certa religiosidade de demônios. Diz assim: a que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruí-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Nessa passagem a gente vê o demônio dizendo o quê? Prega o Evangelho. O demônio está querendo pregar: és o Filho Santo de Deus. Daqui a pouco ele ia dizer a mesma frase que diz João Batista: eis o Cordeiro de Deus que salva o pecado do mundo. Era falsa a afirmação. Na verdade, ele estava querendo esconder o ato de irreverência, porque sempre quando o demônio fala uma verdade, lembre-se que depois disso vem uma mentira, vem algo de enganação, vem algo que ele tenta burlar. Sempre o demônio nunca vai falar a verdade, ou fala a verdade sempre depois buscar mentira. Lembrem de Eva, não foi o que ele fez com ela. Não é certo que se comeres da árvore do fruto do bem e do mal, sereis igual a Deus. Ele fez essa afirmação sabendo que era uma mentira o que ele estava dizendo. Ela conheceria o mal e levaria ela completamente à morte. Era isso que a Bíblia queria dizer. Então, nesse caso aqui, quando ele diz o Santo de Deus, ele está falando a verdade. Mas o que é que ele quer? Enganar as pessoas. Queria dizer algo bonito para depois enganar sempre as pessoas. Primeiro ponto que eu queria dizer com relação à religiosidade. Primeiro ponto. A religiosidade ela está preocupada com o que é secundário, com o que é supérfluo, ou que não tem valor. E o cristianismo aponta para aquilo que é essencial. A gente tem que, na verdade, voltar lá atrás, no Velho Testamento, no Novo Testamento, para entender o que é que eu estou dizendo. Quando a gente foca nos fariseus, a gente vai observar muito bem isso que eu estou dizendo. Os fariseus, eles chegavam em casa, eles tinham que tirar a roupa, lavar as mãos, lavar os pés, para não contaminarem as suas residências, não contaminar o seu lar. Quando eles iam comer, o que era que eles faziam? Eles tinham que limpar o copo, limpar o prato, deixar tudo limpinho, para que eles não se contaminassem também. Eles também guardavam os sábados. Isso é falado várias vezes na palavra de Deus. Mas o que era que acontecia com os sábados?
Eles no sábado, eles cumpriam fielmente o que diz a palavra de Deus. E quando chegavam no domingo, na segunda, na terça, até a sexta, não estavam nem aí para o que dizia a palavra de Deus. Viviam uma vida completamente distante da vontade de Deus. E é por isso que Deus vem, Jesus vem e chama ele de toda coisa, de várias e várias coisas, raça de víboras, hipócritas, sepulcros caiados, que eu vou até ler essa passagem também. A gente vê claramente que os fariseus eram religiosos. E outra coisa que eles faziam também, eles oravam. Quando eles iam orar, eles iam para a quina das casas. As casas eram feitas, não tem esse telhado como a gente tem hoje não. Elas eram quadradas. E eles subiam nas quinas das casas, ou chegavam nas praças públicas e começavam a fazer longas orações ali, para que o povo visse eles e dissesse assim: ali está o nome de Deus realmente, aquele ali é que faz a vontade de Deus. Eles eram o centro do que havia de mais perfeito em pessoas que cumpriam a palavra de Deus. Essa era a visão da população com relação aos fariseus. E vem Cristo e cita para eles que eles não estão fazendo nada do que diz a vontade de Deus. A gente vai ler já esse versículo. O ser humano, para ser cristão, eu sempre gosto de repetir isso, ele precisa se arrepender e crer na obra que Cristo fez. Essa é a nossa ação para poder alcançar o coração de Deus e viver segundo o que diz a vontade de Deus. Para a gente se relacionar com Deus, a gente precisa se chegar até Ele, se arrepender dos nossos pecados, crer na morte de Cristo na cruz, e isso é essencial para a gente. Para se tornar cristão, nós precisamos disso. Mas o religioso de hoje, eu trazendo para os dias de hoje, que os fariseus não existem mais, mas existem religiosos hoje, acham que não fumar, não beber, ser bom pai, ser bom filho, ser bom esposo, então, a gente pode citar aqui, se eu perguntar aqui na igreja, várias e várias coisas que a gente pode dizer que pode ser identificado como religioso, e as pessoas fazem isso dizendo assim: eu serei salvo porque eu sou bonzinho, porque eu faço boas obras. Isso é uma mentira. A verdade é que nós somos salvos pelo que diz lá em Efésios 2:8. Pois pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Eu conquistei a salvação. Quem conquistou a salvação por nós foi Cristo na cruz do Calvário. Se a gente acreditar que através dos nossos atos a gente alcançou a salvação, a gente está sendo religioso. Entendem o que eu estou dizendo? Religioso. A obra foi de Cristo na nossa vida. Dar o dízimo também, dar ofertas, fazer caridade, pagar promessas, todas essas coisas que eu estou dizendo são coisas boas, não são? Todas são coisas boas, mas a gente não pode acreditar que isso é que nos leva à salvação. Isso não leva, isso confirma a nossa fé que a gente tem, de que Cristo é o melhor para a nossa vida. Cristo é o nosso melhor amigo, Cristo é o nosso Salvador, Cristo é o nosso Senhor. Isso é o que confirma todas essas coisas. Nós cumprimos o que diz a palavra de Deus. Após o arrependimento e a fé vem o essencial: santificação. Sem a santificação, diz a Bíblia, ninguém verá Deus. Então vem santificação, vem comunhão, vem a intimidade, vem a experiência pessoal com Deus. Isso é que é essencial. Isso é essencial na vida das pessoas. E eu digo isso e queria fazer até uma observação. O pastor não está mais aqui, né? A gente tinha um pastor e algumas pessoas deixaram de vir para a igreja depois que o pastor saiu. Isso é fato. Todo mundo aqui sabe disso. Isso é religiosidade. Você dependeu, eu dependeu, as pessoas dependeu. Estou dizendo que todos também fazer estou dizendo que todos que não estão aqui estão caindo nessa armadilha. Mas eu estou dizendo o seguinte: a gente depender da nossa fé, da nossa santificação, dos nossos passos como cristão de uma pessoa, seja ele o pastor, seja ele qualquer outra pessoa, isso é religiosidade.
é religiosidade, é trazer e ter um referencial numa pessoa, do ser humano. Isso nunca pode acontecer. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que ter os olhos fitos em Cristo, fixados nele, não podemos tirar os olhos dele, porque quando a gente tira nele e coloca em pessoas, a gente está prestes a levar uma topada e a cair, a sair da igreja, a deixar os caminhos de Deus, ou fazer qualquer tipo de coisa, achar que aqui não é mais o melhor lugar. Eu digo aqui, na verdade, mas não é só aqui que a gente presta um culto. O nosso culto é constante, ele é diário, dia após dia, todos os dias prestando culto ao Senhor, de forma que Ele olhe para nós e se alegre com o que a gente está fazendo, seja fazendo, seja pensando, seja falando, qualquer coisa, Deus tem que estar. Isso é uma experiência de santificação, uma experiência com Deus diária, como diz a sua palavra, né? Segunda coisa, a religiosidade ela é passageira, mas o cristianismo olha para aquilo que é eterno. A gente vê, quando eu falo isso exatamente, eu digo uma coisa: este mundo, tudo que há nele, tudo que você tem, tudo que você é, o corpo que você tem, tudo isso é passageiro, tudo isso que vai se acabar. Mas as pessoas vivem como se fossem conquistar algo aqui que pudesse fazer elas melhorar. Você pode ter mais dinheiro, você pode ter mais conhecimento, você pode ter mais bens, você pode ter, sei lá, uma família grandiosa, mas nada disso pode-se dizer que é eterno na sua vida. Tudo isso que vai se acabar. O que vai ficar é se você realmente é cristão ou não, e se você realmente colheu os frutos, ou plantou, semeou aquilo que é você deveria colher no final. O que é eterno, o mais importante que nós temos é a salvação. Não há nada que a gente possa valorizar mais do que isso. Nada que a gente tem que ser comparado com isso. Quanto que valeria a salvação? Quanto que vale? Eu poderia perguntar à mãe: quanto é que vale um filho, Cida? Por quanto você venderia um? E o papai está balançando a cabeça, de jeito nenhum. Não tem como comparar, não tem como precificar esse tipo de coisa, né? A religiosidade, ela se apega a coisas mundanas, ao que a gente vê, ao que a gente pega, ao que pode ser materializado. Mas o cristianismo, ele busca cumprir a vontade de Deus, que é o que vai levar às coisas eternas. Passe aí, Felipe, por favor, o versículo que eu queria ler. 1 Pedro 1, 24 e 25. Vamos ver o que é que diz. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi pregada ou evangelizada, né? A palavra do Senhor permanece para sempre. Todas as promessas que Deus lhe deu e que estão aqui na sua palavra vão ser realizadas na sua vida. Pode ter certeza. Basta a gente confiar e permanecer fazendo a vontade de Deus como a principal coisa na nossa vida. Aquilo que é essencial e que não pode ser, não tem como ser mensurada, né? Não tem como ser calculada. João também, passa por favor, filho, João 2, 16 e 17. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A gente vê claramente aí o que é concupiscência, os desejos. Quando a Bíblia diz concupiscência, aquilo que os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, ele está falando que tudo que é carne, tudo que a gente vê no nosso corpo, ou a concupiscência dos olhos, aquilo que eu vejo e que eu desejo, achando que é o melhor que eu vou ter. Então a soberba da vida de viver de uma forma independente de Deus. Eu
eu acho que eu posso viver e defender. É a minha capacidade, é a minha força, é a minha inteligência, é o meu conhecimento que vai me fazer crescer. Isso é uma falsidade, né? Isso é religiosidade, na verdade, que leva as pessoas à condenação realmente, né? Terceiro, religião leva à pobreza espiritual. O cristianismo atrai valores inestimáveis. Quando eu digo inestimáveis, é que também não podem ser calculados, não podem ser mensurados. Eu perguntei até aqui quanto é que valia, né, a salvação, e ele não tem como medir. Se alguém soubesse realmente ser comprada, eu acho que dinheiro no mundo, o maior milionário que existe no mundo, não poderia comprar, porque não tem. A única coisa que pode comprar a salvação, ou que paga o valor da salvação, é o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Isso aí não tem preço, é gratuito. É através do amor, da graça e da misericórdia de Deus que foi derramada na igreja, derramada sobre aqueles que creem, né? Como eu dizia, religião é uma pobreza espiritual. Veja o que é que Cristo diz para aquelas pessoas que eram consideradas exemplos de pessoas que estavam submissas a Deus e faziam a vontade de Deus. Veja o que é que Cristo diz. Mateus 3, 27 e 28 diz: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Jesus está falando isso para as referências. Por que ele está falando isso? Porque ele via as injustiças que eles cometiam. Uma das injustiças que eles cometiam, quando existiam pessoas doentes ou necessitadas, os fariseus iam na casa das pessoas, alguns mestres da lei, fariseus, iam na casa das pessoas, e eles lá cobravam pelas orações. Isso é histórico. Quem lê e procurar conhecer, na internet tem vários estudos sobre isso. Eles cobravam pelas orações que iriam fazer. Existia, eu ia dizer isso, o oracímetro, vamos dizer assim, né? Que era, quanto mais longa a oração, mais dinheiro eles tinham que receber. Porque o servo, eu ia dizer um versículo, né? O servo pelo seu trabalho, pelo seu, esqueci, pelo seu instrumento. Como é que diz o versículo? Isso mesmo, muito bem. O trabalhador é digno do seu salário. Eles diziam isso e tinham que fazer as orações pelas pessoas doentes, pelas pessoas necessitadas, pelas viúvas, e eles chegavam lá e começavam a fazer as orações e passavam um longo tempo fazendo aquelas orações. E as pessoas viam um homem de Deus, só que no final tinham que pagar. E muitas vezes aquele necessitado que estava doente, que estava com dificuldades, que estava necessitado, era tirar tudo que ele tinha, por causa da oração daquele que foi fazer a oração lá. Seja um fariseu, seja um mestre da lei, ou outras pessoas que existiam na época. A gente vê que tiravam, não tiravam as pessoas do sofrimento, como impunham o sofrimento material e financeiro também. Isso era... ficava pior a situação deles, mas existia isso naquela época. E é por isso que Jesus vem dizendo que eles não são justos, estão cheios de hipocrisia e maldade. Era por causa de coisas como essa, né? Que acontecia, que Jesus vem e faz uma crítica tão pesada a eles, né? Outro versículo bíblico também que a gente vai ler está Mateus 6, 19 a 21. Diz assim: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E eu pergunto a vocês: o que é que vocês têm de mais valioso nessa vida que vocês vivem? O que é que eu tenho de mais valioso? É uma pergunta para refletir, para que você reflita. O que é que você considera mais valioso? O que é que você considera mais valioso? O que é que você considera mais valioso? Carlinhos, você que está novo também, Kevin,
Pai nosso, o que é que vocês consideram mais valioso na vida de vocês? Se vocês pudessem pedir algo a Deus, o que é que vocês pediriam? Eu vou pedir o quê? Qual seria o pedido de vocês? É por isso que eu estou falando de valores inestimáveis. Por isso que a Bíblia diz aí que a gente deve juntar tesouro do céu e não aqui na terra. Não estou dizendo que a gente tem que viver como pobres, miseráveis, não tem nada a ver com isso. Eu estou dizendo que a gente pode ter um trabalho, a gente pode crescer, a gente pode cada dia mais melhorar na nossa vida financeira e material, mas isso não pode ser o mais importante. Isso nunca pode ser. É o que ele fala. Então, Mara respondeu muito bem. A nossa salvação é a coisa mais importante que a gente deve buscar e alcançar, através da fé, como eu disse, né? Pela graça de Deus que foi derramada sobre nós, né? Isso é o que a gente tem que buscar. E lembrando de uma coisa, né? Também, a Bíblia fala, eu vou até trazer, que eu peguei aqui também. Eita, saiu, mas na verdade, eu tinha pegado um versículo que fala sobre o tesouro escondido. Mateus 13, né, conta essa parábola do tesouro escondido. Um homem foi no campo, achou lá naquele campo um tesouro escondido. E ele foi, voltou, viu aquele tesouro, escondeu novamente, voltou, vendeu tudo que tinha, a Bíblia diz, comprou aquele campo para que pudesse possuir aquele tesouro. Ele diz, como é que a pessoa acha o tesouro? Mas que negócio estranho, não é estranho não. A pessoa acha o tesouro escondido, está no campo. Ele vai lá, esconde de novo o tesouro, compra o campo, vende tudo que tem e compra o campo. E a Bíblia diz que esse tesouro escondido é como se fosse o reino do céu na vida das pessoas. É melhor eu ler esse versículo, né? Que alguém possa ler 13:44. 13, Mateus 13:44. É melhor ser na linguagem de hoje, se tiver, né? É uma linguagem mais clara, na verdade. Eu coloquei aqui na Bíblia, mas saiu. Aqui, pronto. Achei novamente. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. A pessoa está no campo, encontrou o tesouro e vai ver tudo que tem para comprar o campo. Não é porque ele encontrou o tesouro na Bíblia, está dizendo que aquele tesouro escondido é comparado ao reino dos céus. E quando ela diz isso, ela diz: tudo que você tem, tudo que você é, tudo que possui, não vale nada se você não tiver aquilo ali, aquele tesouro escondido. Se o reino de Deus não estiver em você, você não tem nada. É por isso que o homem foi, vendeu tudo o que tinha, se desfez de tudo o que tinha, para comprar aquele campo e possuir aquele tesouro ali. E o reino de Deus está nele. A Bíblia diz isso. E quando eu falo também de religiosidade, que a religiosidade leva para a pobreza e o cristianismo atrai valores inestimáveis, incalculáveis, é nesse sentido. O reino de Deus sendo vivenciado em você. E eu já disse aqui na igreja, o reino de Deus não é uma coisa intangível que está lá fora, ou que a gente um dia vai ver Cristo. Na verdade, quando nós aceitamos a Cristo na nossa vida e decidimos obedecer ao que Ele disse, o reino de Deus vem até nós, se instala no nosso coração. E nós nos tornamos representantes de Deus. Nós não nos tornamos Deus realmente, mas nós nos tornamos representantes dele. E vamos fazer sempre a sua vontade. E isso é o que a gente deve buscar como uma coisa, como um valor inestimável na nossa vida, né? E quarto e último, a religião vê o exterior, mas o cristianismo observa o interior. Exterior, tudo que é visto, tudo que está sendo visto aqui, relata o exterior que você tem. O carro, a moto que você tem, a casa que você tem, o corpo que você tem, tudo isso está relacionado ao exterior.
Veja o que é que diz em Isaías 53:2 acerca de Cristo. Ele está falando de Cristo. Pode passar. Vai. É Isaías 53:2. Não tem esse versículo. Eu não coloquei, né? Volta um pouco, filho. Não, tem não mesmo. É Isaías 52, eu vou ler, está aqui também. Cristo diz: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Isaías está se referindo a Cristo. Às vezes a gente vê os filmes acerca de Jesus de que forma? Cristo galego de olhos azuis, bonito, alto, né? Tem alguma coisa errada com esse Cristo da Bíblia aqui. O Cristo da Bíblia não é esse. A Bíblia diz que não havia boa aparência nele para que o desejasse. Você é uma pessoa assim, normal, não buscava aparências, não veio bonito para dizer assim. Ele é atraído porque ele é belo, é por isso que ele atrai as pessoas até ele. Não era esse o referencial de Cristo. A autoridade de Cristo, a soberania dele, o amor que ele demonstrava às pessoas, tudo que ele fez era o que atraía as pessoas, era a essência dele. Não era a aparência dele que atraía. Não é que era até o mesmo. Às vezes a gente valoriza mais a embalagem do que o conteúdo. É ou não é? O que está por fora. Se a gente fosse escolher um presente numa prateleira, por exemplo, e aqui a gente tem umas brincadeiras, né, com os jovens, vai lá, tem que escolher um presente, chega lá uma caixa grande, chega a ter não tinha nada do que a pessoa achava que tinha. Mas hoje a gente faz isso também. Se a gente chega numa prateleira e tem que oferecer, escolher alguma coisa ali que é oferecido, a gente olha e tenta ver o que está mais bonito, mais bem embalado, maior. Isso é embalagem, mas o conteúdo não. O conteúdo é o que está lá dentro. E quem conhece o que está dentro de cada um de nós é Deus. É o Espírito Santo de Deus, que reconhece, vê e valoriza isso aí. É por isso que Cristo não valorizava o que havia dentro dos mestres da lei e fariseus, né? Mateus também 6:16-18, Jesus fala aos fariseus também: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Os fariseus tinham uma coisa que eles faziam: quando eles estavam jejuando, eles passavam um tipo de creme na pele, que fazia com que a pele ficasse mais branca, pálida. E eles faziam isso para mostrar o aspecto, e falavam na hora que iam falar, aí cumprimentavam as pessoas, mas cumprimentavam assim já de forma meio abatida, com a voz meio rouca assim como está a minha. Faziam isso para mostrar que as pessoas olhavam para ele e diziam: está doente? Aí diziam: não estou doente não. Aí a pessoa: tu está jejuando. Olha que coisa maravilhosa, deve estar dias jejuando aí. Deus realmente deve estar recebendo o jejum dessa pessoa. Veja que jejum poderoso um negócio desse. Por isso que Jesus vem e diz isso. Não, vejam a aparência, mostrava aparências tristes, decaído, como se tivesse há muitos e muitos dias. E Jesus vem e diz: a recompensa dele ele vai receber, porque eles buscam a recompensa dos homens e não minha. Não era Deus que dava nada a eles, eles buscavam reconhecimento das pessoas, viviam sinceramente de aparências. E, como eu disse, a religiosidade busca o que é exterior, mas o que o cristianismo busca é o que está lá dentro do coração, né? Por fim, também 1 Pedro 3 e 4 diz: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, com cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja nos
no ser interior, que ele não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. O que tem que estar é aqui dentro. Deus, quando vê, ele vê a nossa mente e o nosso coração, está guardado lá dentro. Não adianta estar fazendo para as pessoas e chega com Deus sendo diferente, porque Deus vai lá com a espada de 2 gumes dele e diz o quê? Discerne os pensamentos e as intenções do coração de cada um. Isso é o que a gente deve valorizar. Não o que está por fora, mas o que está por dentro. E para finalizar, eu queria dizer algumas coisas, né? A religiosidade, quando levamos muito tempo em frente ao espelho, antes de vir para o culto, e não dedicamos um pouquinho de tempo naquele dia, ou durante os dias da nossa semana, não dedicamos nada à oração. Isso é religiosidade também. E quando eu digo, eu comecei a pregação dizendo, quando eu falo para mim também. Não estou dizendo que eu sou vaidoso, né? Eu acho até que não sou, né? Eu sou vaidoso. Olha, eu estou me desconhecendo, mas é por isso que existem 3 pessoas, né? Eu não sei se vocês sabem, mas existem 3 Rivelto, 3 Rafa, 3 Carlinhos. Existem 3. Um que eu acho que eu sou, o que eu acho que eu sou, um que vocês acham que eu sou, e o outro que eu sou realmente, que só Deus sabe. Existem 3. Então, eu não sou o que eu sou, eu não sou realmente, mas a religiosidade disso. Então, vamos dedicar tempo também à oração. Não vamos ficar só na embalagem do que está por fora, porque não tem nenhuma importância. Cabelo não tem importância, roupa não tem importância. A religiosidade também, quando dedicamos muito tempo a treino em uma academia e não tiramos nada para a leitura da palavra de Deus. Eu digo isso mais especificamente para a filha de Mateus, cara, Mateus fugiu. Eu digo isso aí, eu estou sempre brincando, né? Todos aqueles que se dedicam a cuidados com o corpo, e hoje em dia a gente tem uma geração que está muito dessa forma, as academias estão cheias, às vezes vem o Mateus, vem a galera e diz, a academia está cheia hoje, está lotada. E às vezes a gente olha, o culto de louvor e adoração, não tem o tanto de gente que tem uma academia só no horáriozinho ali. Eu não estou dizendo o dia todo não, porque se a gente juntar o dia todo, daí para encher 2, 3 vezes aqui o tempo, ou mais. Isso é religiosidade, é cuidar do que está por fora, mas não cuida do que está por dentro. E a leitura da palavra é importante para o crescimento. Eu já disse aqui, vou repetir. Nunca vi ninguém abandonar o Evangelho orando e lendo a palavra de Deus. Nunca vi. Se fez isso, é porque não está fazendo o que deveria fazer. Crescimento espiritual, crescimento constante. E se parar, definha e acaba morrendo. Morrendo espiritualmente, né? Outra coisa, chega o Mateus, depois eu digo para ele pessoalmente. Quando entoamos um cântico, temos que ter uma boa voz ou temos que ter um coração reverente? Às vezes, e a boa voz é bom, né? Eu queria ter, né? Estava feito André, né? Eu vocalista feito Rafa. Eu queria cantar feito. Eu não tenho como. Mas não é isso que Deus busca, não é uma voz. Quando a gente faz isso, a gente está sendo religioso. Não é a voz. E vocês dois de nós bonita, valorizada, mas busquem aqui, ó, lá dentro. Eu digo para ele, mas serve para todo mundo. Busque aqui, que Deus possa, a gente possa louvar a Deus e alcançar o coração dele. Entrar no Santo dos Santos. Não é qualquer um que entra no Santo dos Santos. Só os adoradores entram no Santo dos Santos. Era assim que acontecia lá em Israel. E quando o véu do templo foi rasgado do alto a baixo, mostrou que foi Deus que nos deu acesso para isso. Mas temos que entrar da forma correta na presença dele. Com louvores e adoração, coração contrito e quebrantado. Isso é que ele quer. Alguém que cumpra a vontade dele. Eu estou fazendo realmente. Vem aqui, ó. Eu tenho o maior prazer de receber. Isso é que Deus vai dizer. E nós só aqui, é como eu estou dizendo. Vai chegar um dia que não, as igrejas não poderão ser isso, a Bíblia é que diz. Os cristãos serão perseguidos novamente, terão muitos problemas e poucos sobrarão. O amor de muitos se esfriará, como diz a palavra de Deus. Que não seja o meu nem o seu, não tem ninguém que está aqui. E que
possamos ser pessoas que motivam os outros, vão atrás daqueles que estão fracos, pegam na mão, andam com eles, oram por eles. A gente tem que ser esse tipo de pessoa. Alguns irmãos até religiosos, pelo menos nesses atos, deixam de vir à igreja porque não tem uma roupa adequada. Isso é religiosidade. Quando a gente diz assim, hoje vai ter festa na igreja, eu não vou não tenho nenhuma roupa direito, a roupa não está boa. E eu digo isso também com relação às igrejas que dizem assim, para pregar aqui na frente, tem que dar de terno e gravata. Isso é religiosidade. Nunca Deus existiu esse tipo de coisa. As pessoas lá no Velho Testamento, no Novo Testamento, no tempo de Cristo, tinham uma roupa só. Era uma roupa o dia todo com a mesma roupa. Os homens até não tinham nem cueca direito, tinha enrolar um pano, um negócio mal feito, labrojeiro, horrível. E era a mesma o dia todo. E pregavam o Evangelho. E os apóstolos de Cristo eram diferentes disso? Nenhum foi. Todos viviam da mesma forma. E às vezes a gente busca beleza por fora, que não, terno e gravata. Eu pensei até hoje em vir com tênis, uma camisa. Eu disse, não estava de idade, né? Não dá para fazer isso. Mas é religiosidade pensar dessa forma. A beleza exterior, não, a roupa não importa, o cabelo não importa, nada do que você tem por fora importa para Deus. Mas o seu coração e a sua mente, isso é o que Deus valoriza em você, uma atitude de submissão, comunhão, intimidade com Ele, uma busca intensa pela presença dEle. Isso é o que Deus quer, né? E até a história que o pastor Paulo até contou, né? Que uma irmã veio trazer o dízimo aqui na frente. Aqui não foi nessa igreja não, foi na igreja que ele pastoreava. Veio trazer o dízimo, aí trouxe um bolo de dinheiro. Aí, veio dizer, ainda não está cabendo não. Isso é uma religiosidade. Ela achava que estava fazendo algo, o que ela estava fazendo, as pessoas valorizariam ela pelo dízimo dela, que era muito, que era algo, que está precisando deixar de ser religiosa para ser cristã. Porque Deus valoriza o que a gente tem. Nosso dinheiro não vale nada diante de Deus. Ele tem tudo, é o dono de tudo. E às vezes a gente fica pensando, né? Não, vamos valorizar. E aí é a mesma coisa que está ali, né? A recompensa dela já teve. Achar que porque o bolo de dinheiro está dando um dízimo bem gordo, as pessoas valorizariam ela. Deus não recebia esse tipo de coisa, nem recebe hoje, né? Da mesma forma, a viúva pobre foi lá e deu lá um pouquinho que tinha, menos que todo mundo, e Deus disse, foi ela que deu mais. Aí você vê, essa senhora precisa aprender a viver segundo o que o cristianismo diz, e não a religiosidade que ela, pelo menos naquele momento, eu não estou dizendo que ela não é uma pessoa cristã, para ninguém dizer, não, eu estou julgando, não, eu estou julgando o ato, e a gente é julgado pelos nossos, nós somos julgados pelos nossos atos, nós não somos julgados pela a pessoa de Cristo como completa, o Filho de Deus, mas pelos atos que ele faz. É assim que eu julgo ela como Filho de Deus. Nesse ato que ela fez, ela foi uma religiosa, né? A igreja também, a gente às vezes fala assim, eu vou ao culto, eu vou assistir o culto, eu vou participar do culto. Não é assim que às vezes a gente diz? Mas a gente tem que saber de uma coisa, você não vem participar, não vem assistir, você vem prestar o culto ao Senhor. O culto é seu para Ele, olha, meu para Deus. O culto é meu. Ah não, o culto hoje não foi bom. Eu já disse até isso aqui, mas vou repetir. O culto hoje não foi bom. Não, o culto que você prestou, que eu prestei, não foi bom. Deus não aceitou da forma que deveria aceitar. Você não fez o que deveria fazer. O culto é seu. E cada um de nós tem um culto individual a Deus, que somados todos nós fazemos um culto coletivo. Não é isso? Todos nós. O culto não depende do pastor que estava aqui, que vem virar o pastor. Depende de você. É o culto seu. Eu vim prestar o culto ao Senhor. É o meu culto a Ele. Fora disso, religiosidade. É pensar religiosamente. Ah, não. Outra coisa não existe, né? A Bíblia diz que Deus veio buscar os verdadeiros adoradores.
Deus veio buscar, Ele busca, na verdade, os verdadeiros adoradores. Quando a gente fala de pessoas que louvam, pessoas que... Ele não busca, a única pessoa que Deus busca, na Bíblia toda, não vem dizendo Deus busca aqueles que oram, que leem a palavra. Você vai dizer, não, irmão, velho. Mas quem adora também faz essas coisas. Sim, faz essas coisas. Mas os verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e verdade, Deus está procurando assim, ó. Estou atrás aí. Quem está? Quem é que se enquadra nessa? Deus está procurando. Está indo atrás. Enquanto muitas pessoas, os religiosos, como eu disse no início da pregação, são aquelas pessoas que traçam planos, buscam ações delas para chegar até Deus. Deus está atrás dos verdadeiros adoradores. E que nós possamos realmente nos enquadrar nisso daí, né? A verdade é que Deus busca coração quebrantado e contrito na presença dEle, que obedece ao que Ele diz, que tem um relacionamento com Ele, experiência com Ele, todos os dias da nossa vida. O culto, como eu dizia, não é só aqui na igreja. O culto ele é constante e ininterrupto. Todos os dias, onde eu estiver, eu estou prestando culto a Deus. Aquele é meu culto. E aquilo é que eu estou fazendo. Isso é que Deus valoriza. E que realmente Deus possa abençoar essa igreja, para que realmente se afaste cada vez mais da religiosidade e se aproxime ou permaneça constantemente no cristianismo, quer dizer, ser um cristão verdadeiro. Amém? Amém. Deus abençoe a todos.